Olá, pessoas abençoadas! Vamos aprender a fazer esses detalhes maravilhosos no nosso bolo. Aqui o meu bolo já está espatulado. Eu fiz o meu espatulado branco sem textura e vou entrar com esses detalhes aqui na barra do meu bolo. E aqui eu vou posicionar e coloco no topo do meu bolo, né, no rodapé do meu bolo e vou puxando para cima. E aqui dessa forma eu vou colocar a altura que eu quero no primeiro detalhes aqui. Perceba que eu coloquei, vou puxar. E vou puxar mais ainda para ficar na altura que eu quero. E sempre que eu for depositar, eu vou olhar para essa primeira marcação. E aqui eu vou colocar 2 tons de azul, o azul marinho e o azul claro, para dar um contraste. E depois eu venho colocando por cima novamente, para dar um contraste como se fosse ficar um degradê por baixo das cores, tanto no azul escuro quanto no azul claro. Perceba que eu vou começar a colocar esses detalhes e coloco na primeira parte embaixo, depois vou elevando para cima para ficar na altura que eu quero. E dessa forma eu consigo o detalhes do jeitinho que eu quero. Então, perceba, dessa forma vai ser a forma que eu vou colocar. Esse primeiro que está aqui é a altura que eu quero, então eu sempre vou utilizar ele como modelo. Coloquei a altura e vou utilizar como modelo. Para isso, você deve estar com o seu chantilly bem hidratado, para não ficar poroso e não danificar o seu espatulado branco, tá? Aqui eu hidratei muito bem, tanto o tom claro quanto o tom escuro, e vou depositar aqui no meu bolo. Então, perceba que eu estou colocando várias vezes no mesmo detalhes. Então, eu não quero somente um espatulado e subiu. Eu quero como se fosse textura mesmo com a espátula. E dessa forma, eu vou colocar aos poucos. Esse é um trabalho mais delicado, que você tem que ter bastante paciência. E você também tem que ter uma certa prática para fazer. Então, a minha dica para você é: pegue uma forma ou um bolo fake, né, de isopor, uma maquete, e aí você vai espatular o seu chantilly, vai deixar 1 hora. Por exemplo, eu fiz o meu espatulado branco, deixei esse bolo 1 hora na geladeira, gelando, para esse meu espatulado estar perfeito e firme quando eu entrar com essa decoração, tá? Com esses detalhes aqui no rodapé do meu bolo. Então, é sempre muito importante você deixar 1 hora ele descansando, para você depois vir com esses detalhes. E aqui vamos voltar para a nossa coloração. Você vai pegar o seu isopor, vai fazer o espatulado, vai deixar 1 hora na geladeira e depois você vai pegar e vai fazer esses detalhes, tá? E aqui eu quero como se fosse um degradê de cores, por esse motivo eu estou fazendo dessa forma. Se você quiser só um espatuladozinho, você só coloca e tira, só coloca e tira. Tipo, eu posiciono a minha espátula no meu bolo e já elevo pra cima e paro. Não fico colocando várias vezes, mas aqui eu quero como se fosse uma textura de degradê, tanto das cores quanto dos movimentos da espátula, tá? Então, eu vou posicionar várias vezes para dar o degradê que eu quero. Então, perceba que aqui eu venho olhando a altura para mim ficar visualizando essa altura do meu detalhes do início até o final. Agora, perceba que estou concluindo, coloquei 2 cores sempre, uma por cima da outra. E agora, eu vou fazer um detalhes que vai me dar textura com degradê, tá? Esse detalhe você não vai ver aqui, porque eu não vou mostrar aqui. Aqui, entre uma cor e outra, eu vou entrar com espatulado, tá vendo? Eu entro com a minha espátula e vou levando pra cima. E dessa forma, dá esse degradê aqui de sobretons, tá? E também sobre posicionamento da espátula. E por fim, eu jogo um glitter prata, pra deixar ele bem lindão. E finalizo essa decoração com ele assim, bem lindo. Então, essa é uma dica para você fazer o seu espatulado no rodapé do seu bolo e deixar ele bem lindo com detalhes, tá? Esse detalhe dá para você fazer em qualquer cor, amarelo, vermelho, verde, branco, no, por exemplo, nas outras cores. Por exemplo, vermelho, né? Aí você pode fazer um espatulado com branco, fica muito lindo. Lembrando que cores muito fortes mancham, então você tem que estar com o chantilly muito bem firme, muito bem maravilhoso para não manchar. Agora, acompanhe o resultado desse lindo, maravilhoso e me diga aqui se não está lindo. Perceba o degradê tanto do espatulado quanto das cores. É esse detalhes que eu queria, esse degradê para ficar como se fosse sobretom, tom por cima de tom, e assim deixando ele mais lindo. Esse foi o resultado no nosso lindo de hoje, espero que tenha lhe ajudado com as dicas, foi isso, tchau!